Nunca vivemos uma briga espiritual dessa, gente. Mas os países precisam dos Estados Unidos. E chama a China para a guerra, taxa todo mundo. Vocês vão ver uma multidão saindo no meio da rua e não vão sair somente pacífica, porque, entenda uma vez por todas, a nossa briga é espiritual. Já foi presidente e ele volta com uma experiência setiplicada do primeiro mandato dele. Isso aqui é só um pequeno, para que você entenda o que vem aí. Eu vou dizer, eu tive um sonho, e esse sonho, ele foi mais ou menos o seguinte: eu vi Miguel, um anjo de guerra. Aí o senhor disse assim, alerta o povo. E eu vi Bolsonaro voltar de novo. Parecia que ele estava assim, meio parado mesmo. Gente, eu quero dizer uma coisa. Tem que acontecer tudo que tem que acontecer até esta data. Eu, particularmente, eu vejo articulações, tanto do Congresso, deputados e senadores. Eu não consigo ver essa eleição de 2026, eu não consigo ver. Uma guerra está sendo vencida. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está dando a vitória. O Senhor Deus é com o território nacional brasileiro. Então eu convoco vocês para orar. Até o dia 20, no máximo vamos botar o dia 22. 20 e 22 de julho de 2025. Então eu quero convocar vocês. Até o dia 22. Bem-aventurada a nação, cujo Deus é o Senhor. E o apóstolo Reginaldo Rolim, na noite desta quarta-feira, 9 de abril de 2025, traz mais uma forte palavra profética para a nação brasileira, mais especificamente para o Brasil e para os Estados Unidos da América. O apóstolo diz que não consegue ver as eleições em 2026, mas que algo irá acontecer e que Deus irá libertar a nação, custe o que custar. O apóstolo diz também que a nossa luta não é humana, e sim espiritual, e pede para que o povo levante um clamor até o dia 22 de julho. Como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante, então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando o canal postar mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais um sonho profético relatado pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. A direita brasileira hoje não pode, de maneira e hipótese alguma, estar dividida. A direita brasileira não pode estar dividida. A direita brasileira não pode estar dividida. A minha opinião, ou a opinião de alguém, pode dividir. Eu posso ter uma opinião, você pode ter outra opinião. Mas nós temos que estar ligado que existe uma guerra que é espiritual. E ela não é carnal. Muitas pessoas dizem, por que Beltrano está de pé? Por que Beltrano está de pé? E eu falo desde o começo, a fileira dominó. É difícil demais para mim, como um homem só, me colocar mediante a uma briga espiritual incrível. Nunca vivemos uma briga espiritual dessa, gente. Nós nunca vivemos uma briga espiritual dessa. Aonde o inferno compra briga até com o maior país, mundialmente falando, um país mais rico que comprou briga econômica com todos os países. Os Estados Unidos disse, eu vou taxar todo mundo. E diz, os Estados Unidos não precisa dos países, mas os países precisam dos Estados Unidos. E chama a China para a guerra, taxa todo mundo, porque sabe ele o que está fazendo. No lugar de chamar para uma guerra armada, ele chama para uma guerra econômica. Porque se o povo do país passa privações, passam fome, vocês vão ver uma multidão saindo no meio da rua e não vão sair somente pacífica, porque o povo, quando está com fome, eu já vi isso, fazem coisas, tudo para matar a fome. Entra em supermercado, faz tudo. Então, ao povo passando fome, ou o povo subindo o arroz, o feijão, o café, a gasolina, o diesel, é uma briga econômica. Agora vem cá,
Vamos tratar isso e levar para a briga espiritual. Filipenses, não é contra a carne, se não salva a memória, e nem contra o sangue que temos que lutar, silene, e sim contra os espíritos e potestades que pairam na região celeste. Se nós levarmos essa situação para um campo espiritual, quem leva a situação dessa para o campo espiritual tem que ter espiritualidade para comprar a briga e estar de acordo com o que Deus quer, porque o diabo vem para matar, para roubar e para destruir, mas Deus vem para dar vida e vida com abundância. Entendam de vez por toda que a nossa briga é espiritual. Entenda uma vez por toda, a nossa briga é espiritual. Entenda uma vez por toda, não é contra a carne nem contra o sangue que temos que lutar. Faraó, Deus endureceu o coração de Faraó. Ele endureceu o coração de Faraó. E Deus amoleceu a hora que ele quis. Depois Deus endureceu novamente. Saul, Deus colocou um espírito de tormenta. Você sabe o que é um espírito de tormenta? Você já teve depressão? Qual é o nível da depressão? Depressão que tira a vida de pessoas, que acabam com artistas, com atores, com apresentadores, com homens milionários, que tem bilhões, mas não tem paz. É um espírito de tormenta. Se o presidente dos Estados Unidos está criando uma guerra econômica, e ele não é burro, ele é bilionário, já foi presidente, e ele volta com experiência setiplicada do primeiro mandato dele. Tudo que errou, ele não vai mais errar. Ele está sabendo onde pisa, e agora ele conhece bem os seus adversários. E quando ele passou os 4 anos fora, ele passou a conhecer mais, porque ele analisou os seus adversários. Ninguém ganha uma guerra pelo número de soldados, e sim por uma grande estratégia. A estratégia que vence uma guerra, do seu líder, do seu comandante, do seu coronel, do seu general. Ele cria uma estratégia que ele disse, vamos acampar aqui e vamos atacar quando eles não puderem. Senaqueribe, ali, o rei mandou fechar a cisterna de água. Ele disse, ó, eu vou manter aberta a cisterna de água para aqueles que vêm me atacar, vai morrer de sede. Mandou topar tudo. Isso aqui é só um pequeno para que você entenda o que vem aí. Quem está cansado de esperar? Quem está cansado de esperar achando que esse negócio está demorando muito? Quem está cansado de esperar? Diga eu. Eu vou dizer, eu tive um sonho, e esse sonho, ele foi mais ou menos o seguinte, eu vi Miguel, sabe? Eu ouvi o nome Miguel, o anjo Miguel. Um anjo Miguel. Um anjo de guerra. Porque é espiritual, tem coisa que é forte demais. Tem coisa que é forte demais. Vocês pensam que as partes malignas não voltaram a batalhar com força em território nacional brasileiro? Vou repetir. Vocês pensam que a parte maligna não voltaram a batalhar com força no território nacional brasileiro? Aí o senhor disse assim, alerta o povo. Em fevereiro de 2024, dia 13, eu tive um sonho, à meia-noite de 28. É o sonho que eu mais fiquei, sabe? Um fogo que pegava o Brasil de ponta a ponta. Todos vocês já sabem. Está na live do dia 13 de fevereiro de 2024. E aí, a direita brasileira, em outubro, novembro, dezembro de 2023, parada. Janeiro de 2024, parada. Depois desse sonho, aí eu tive um sonho assim, a direita brasileira vai voltar para as ruas. Se tu assiste esse sonho, você vai ver verdades nele lá, que eu diz assim, eu vi uma multidão de verde e amarelo voltar às ruas. Eu vi Bolsonaro voltar de novo. Parecia que ele estava assim, meio parado mesmo. Está lá na live do dia 13 de fevereiro de 2024. Depois disso, Bolsonaro começou a sair. Ele não saía mais. Rodar o Brasil, ele não rodava mais. Depois disso aconteceu tudo. Eu não vou falar aqui, porque já está lá, não vou falar. Eu queria perguntar para vocês. Para vocês, dar a opinião de vocês, depois eu corto a opinião. Lembre-se, eu estou dizendo, Carmila, olha só, Carmila, 30 vezes não estou dividindo opiniões. E ninguém tem o direito de dividir opiniões. Se cada um tem sua opinião, que você vai dar, nós vamos voltar em oração. Por isso que Deus mandou orar até o dia 20, 22 de julho. Gente, eu quero dizer uma coisa. Tem que acontecer tudo que tem que acontecer até esta data. Eu, particularmente, eu vejo articulações, tanto do Congresso, deputados e senadores, né? O sonho dos senadores fazer a maior bancada de senadores. Eu acho que eu estou ficando doido às vezes.
Eu acho que eu estou ficando doido. Eu digo, Jesus, por que é que eu não consigo ver? Eu não consigo ver, sabe, essa eleição de 2026. Eu não consigo ver. Eu não consigo ver as eleições de 2026. Eu não consigo ver. Sem que aconteça uma explosão no reino espiritual e destruture tudo. Se não houver isso, não tem condição de se alegrar. É a minha sinceridade espiritual. Não tem condição de se alegrar. A rua, pode ir à rua, pode. Foi na Vida Paulista, foi lindo demais a Vida Paulista. Tem que se movimentar, tem que mostrar a potência. Mas não é só mostrar. O mundo todo sabe da potência que a direita brasileira tem hoje. E que a força do bem da parte espiritual está ganhando. A guerra, a outra parte está resistindo, mas está sendo atacada. Mas Deus manda dizer, a minha honra e minha glória, eu não divido com ninguém. Minha honra e minha glória não divido com ninguém. Você concorda que a honra e a glória de Deus logo tem que concordar? Porque é Bíblia. Vocês concordam e sabem, têm certeza plena e absoluta, que a honra e a glória dele não divide com ninguém? Sim. E aí eu quero fazer a pergunta, Valdeci Cruz. E vocês me respondam de maneira singela, normal, não com olhar de críticas ou críticas principalmente destrutivas. Porque a direita brasileira não pode sofrer nenhum tipo de divisão. A partir de agora, não pode mais. Ou é tudo ou é nada. O que vocês acharam? Que no trio, né? Aquele trio lá, aquele palanque lá, aquele trio elétrico, trio, né? Que tem um som. Dali está presente, né? Não estou criticando, é só uma ponderação para não gerar problemas. Para que ali esteja presente o pai de santo da cantora Anitta, Bina, não é isso o nome dele? Eu queria ouvir de vocês o que eu ouvi do Espírito Santo de Deus esses dias todos, que eu quase disse, se eu outro para de falar, eu fico doido. Qual a opinião de vocês? De estar ali, Bina, de estar presente o pai de santo da cantora Anitta, Bina. Sérgio Bina, não é isso? O que vocês acham? A opinião de vocês não pode ser destrutiva ou xingatória ou com ódio. Só responder a opinião. Só isso, sua opinião. Pronto. Esse ponto que você está dizendo, eu quero chegar a um ponto. Mesmo que existam pessoas que não concordem, nós não podemos nos dividir. Mesmo sabendo, tendo uma opinião que nós não concordamos, nós não podemos se dividir. Se você quer saber a minha opinião, eu vou dizer, eu também não concordei, mas respeito, porque não foi eu que tomei a decisão. Eu também não concordei, mas respeito. É isso que eu estou dizendo. Vocês entendem? Assim como vocês têm o direito de achar ou não achar, eu também tenho o meu direito de achar ou não achar. Aquele filme Troia, que se gerou o cavalo de Troia, o homem do exército inimigo, ele dá um presente, se eu não querer mais guerra, dá um presente. E aí ele dá um cavalo, todo enfeitado com ouro. Só que dentro do cavalo estavam guerreiros que, ao dormir 1h da manhã, 2, os guerreiros entram, abrem o portão e o exército inimigo entra. Um presente que você ganha. Se alguém me der isso aqui, a pessoa chegou e me deu. Mas a pessoa me deu isso aqui, é um presente normal, comum, tudo bem, ok, mas isso aqui foi consagrado aos demônios. Foi consagrado a entidades malignas. E essas entidades malignas se puseram espiritualmente aqui dentro. Quando isso entrar na minha casa, a minha casa vira de cabeça para baixo. Eu conheci pessoas que ganharam rosas, e do dia que essa mulher ganhou rosas, a casa dela entrou de cabeça para baixo.
O marido que não bebia começou a beber, virou alcoólatra. Um dos filhos, misericórdia, e a própria mulher começou a se manifestar possessa de espíritos malignos. Um buquê. Um certo dia, eu ouvi os gritos dessa mulher. Eu cheguei do trabalho. Quando eu encostei, uma mulher chegou para mim e disse: o demônio começou a gritar quando você passou, dizendo que tinha ódio de você. O esposo dela está pedindo para que você vá. Você não é crente? Isso faz mais de 30 anos. Eu era um menino já na fé. Eu devia ter pouco tempo, poucos anos de fé. Mas eu era um menino. Você tem Jesus 15 anos. Mas era um menino. Não tinha as habilidades espirituais que eu tenho hoje. Eu me ajoelhei e me senti sem condição de orar naquele momento. Aí eu fui orar. Fui orar. O Nedival Fernandes Cavalcante, lá na Bahia. Deus te abençoe, bicho. E fui orar. Aí o Senhor disse: levante e vai lá. Quando eu levantei e fui lá, no meio do caminho Deus me deu uma visão. Pergunta o que essa mulher ganhou de presente. Quando eu botei os pés no portão dela, essa mulher, ela gritava de um jeito, parecia um animal. Ela respirava como se fosse um animal. E aí eu perguntei: o que essa mulher ganhou de presente? O marido respondeu: por que você está perguntando isso? Porque Deus está me dizendo que ela ganhou algo de presente. E quando esse algo entrou dentro de casa, causou todo este estrago espiritual. E aí, o que acontece? O homem chora e diz assim: aquele buquê de flores, uma rosa. E era bonito. O Espírito de Deus diz assim: pega as rosas, faz uma oração, queima a rosa em meu nome, em nome de Jesus. Eu peguei a rosa. Estou dizendo uma experiência espiritual que eu tive, tá? Uma experiência espiritual que eu tive. Tá? Ninguém aqui vai se dividir em opiniões, porque nós que amamos o Brasil não podemos nos dividir. Certo? Só foi uma opinião, ok? E ninguém está aqui para criticar, nem matar, nem condenar ninguém. Entenda bem. E eu peguei o buquê de rosas. Quando eu peguei, a mulher quebrava tudo dentro de casa. Quando ela partiu para cima de mim, eu digo assim: está repreendido o demônio, em nome de Jesus. Ela cai gritando, mas não sai. Ela só disse: queime esse buquê em meu nome. Peguei o álcoolzinho, rebolei o álcool, peguei o fósforo, rebolei, começou a pegar fogo como eu nunca vi. Uau, nunca vi aquilo. Parece que a rebolada era meio litro de diesel, porque era uma fumaça tão preta, e o álcool, no caso do negócio, uma fumaça tão preta como se tivesse pneu queimado. Eu digo: eu te repreendo todo o trabalho de magia negra, de feitiço pesado que foi colocado aqui sobre esta casa. Quando essa buquê de rosa queimou, a mulher se bate no chão, gente. Há uns 30 anos. E ela se levanta, chorando. Ela corre, abraça o marido e diz assim: me ajuda. Quando ela vai relatar, ela dizia assim: irmão, eu estava aqui e uma sombra negra entrava dentro de mim. E quando essa sombra negra entrava, eu não me lembrava mais de nada. E meu marido dizia que eu tirava a roupa, que eu rasgava, que eu bebia, que eu quebrava tudo. Mas eu não me lembro. Quando essa sombra negra saía de mim, eu voltava normal. Mas quando eu via ela, eu ficava chorando e ela entrava dentro de mim. Isso é espiritual. Por isso, a Bíblia diz: a nossa briga não é contra a carne, nem contra o sangue, e sim contra todos os espíritos, todos os poderes e potestades da região celeste. Você entendeu? Não! Uma guerra está sendo vencida. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está dando a vitória. Você sabe o que é uma igreja de joelho no chão? Que nós não vimos ainda em território nacional brasileiro? Nós não vimos. Uma união das igrejas proclamando um jejum, assim como Esté proclamou um jejum. O que deveria ser proclamado no meio de todos os templos hoje era um jejum. Porque essa briga é descomunal e ela não é carnal. Não é quem tem mais poder, quem pode mais. Que dá para ver quem é que pode mais. Mas pode até o momento que nós, no reino espiritual, não desarmamos isso. Nós temos que desarmar no reino espiritual. Entende? Então,
Cuidado com as coisas sacrificadas. Cuidado. O presente de Acã, o que Acã tirou, fez Josué perder a guerra. O que Saul pegou do rei, e poupando todo o rei, e pegou o melhor do animal e deu de comida aos seus homens, perdeu a guerra. É somente isso. Sem querer causar decisões nenhuma. Mas se até aqui nos ajudou o Senhor, você já imaginou? Você já imaginou? Eu conheço o rei espiritual, Tamires Viana. Até aqui nos ajudou o Senhor, Tamires Viana. Olha o culto. Se até aqui nos ajudou o Senhor, nos ajudou o Senhor. Nos ajudou o Senhor. Com toda a humildade, com toda... que não tem ninguém, mais do que eu, que respeita todo mundo. Respeito todo mundo. Isso não significa que eu ando com todo mundo, eu respeito. Mas não ando com todo mundo. O Senhor Deus é com o território nacional brasileiro. Vocês entendem? O Senhor Deus é com o território nacional brasileiro. Tudo convém, mas nem tudo é lícito. O Senhor Deus é com o território nacional brasileiro. Só que nós temos que orar. Por que eu estou falando isso? Porque o Espírito de Deus, ele me incomodou. Enquanto eu estava andando, o Espírito de Deus começou a falar comigo um sonho. Reginaldo, que eu vi a cena. O que você acha disto aqui? Durante 3 dias não saiu da minha mente. O Espírito Santo Senhor. Ontem eu fui dormir 2h30 da manhã. Sem força nem para abrir o computador para fazer uma live que eu ia fazer ontem. Aí o Senhor disse, a briga é espiritual, Reginaldo. Aí eu pergunto para você, Anitta tem esse guia espiritual. Sérgio Bina, é isso? É o guia espiritual dela, ok? Ok. Cada um tem um guia espiritual. Aí o guia espiritual de Jair Messias Bolsonaro. Porque cada um tem que ter um guia espiritual. É aquele que orienta. Aquele que diz, olha, é assim, assim. Deus está mandando dizer assim. Deus está mandando dizer assim. Quem é o guia espiritual de Jair Messias Bolsonaro? Se não fosse Deus, o Trump não tinha ganhado. Passei 1 ano e 9 meses, o Trump vai ganhar, todo mundo chamar de louco. Trump vai ganhar, não, vai ganhar, vai sentar na cadeira presidencial. Vocês são testemunha. Ninguém fala disso. Ninguém fala disso. Ninguém fala disso. Ninguém fala disso. Mas aconteceu. 3 dias antes que o Trump leva o tiro, nós estávamos na live, eu pedi oração para você, eu pedi jejum para vocês por ele, até o dia 13. No dia 13 ele levou o tiro. Eu fiz assim ainda na live. Tá na live aí, ó, pá! Ninguém fala disso. Mas aconteceu. No dia 29, no mês 4 de 2023, não sabe memória, não sei. No mês de 2024, eu estava na live e disse, olha, vamos orar pela saúde do presidente, porque eu vi um intestino, eu vi para ele que ele possa se internar por alguns dias, por 10, 12 dias, não sei, para que o inimigo tire ele da sua, porque estava crescendo. 5 dias depois, vocês é testemunha, ele adoece, é internado, passa 11 dias. Eu sonhei, eu falei, pedi oração, pedi aqui com vocês, sempre com vocês. Aconteceu, mas aconteceu. A minha preocupação é isso. É que aconteceu. Nós temos que entrar em vigilância. Então eu convoco vocês para orar. Até o dia 20, no máximo vamos botar o dia 22. 22 de julho de 2025. Meu amigo, minha amiga, em nome de Jesus. É inadmissível, sabe, em todos os reinos também, passar dessa data. Não tem mais condição. O povo não aguenta mais. O povo está sofrido. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar, eu ouvirei dos altos céus e se arrepender dos seus pecados. Eu ouvirei dos altos céus. Quem vai dar essa vitória aqui no Brasil é Deus. Não adianta ter todo mundo se Deus não tiver.
Vai bater, não vai ganhar. Porque não perceberam ainda que não é um homem, que não é dois, que não é três, que está lutando contra o mundo todo, que isso é espiritual. Isso é espiritual. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender, eu ouvirei dos altos céus. Nós temos que orar. Então eu quero convocar vocês até o dia 22, orar. Eu vou entrar mais vezes na live para a gente fazer esse clamor que nós vamos fazer agora. Vamos fazer um clamor? Vamos fazer um clamor? Senhor amado, Deus querido, em nome do teu filho Jesus, te apresento o presidente Bolsonaro, te apresento a Michele, te apresento a direita brasileira, que eles tenham discernimento do Espírito Santo, que orem e peçam discernimento, que peçam ajuda, que peçam socorro, meu Deus. Agora que são 4.150 pessoas que estão nessa live, Valdeci Leite, são 4.150 pessoas que estão orando. Nós estamos aqui, ó, cordão de 3 dobras, é mais difícil quebrar. Onde tem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele se fará presente. Ei! Você não notou, não, a força espiritual que está aqui? Você não notou a força espiritual que está aqui agora? Orando numa só fé, numa só concordância. Você não notou, não? Você não notou, não? Esther bota o povo para orar, olha só. Vamos orar e a direita brasileira vai entrar em ação, sim. Mas ação sem oração não adianta. Nós vamos orar. E quem dará essa vitória é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não é ninguém. Mas cada um com seus guias. Cada um com seus líderes, com seus guias. E nós só precisamos da ajuda do homem de branco. O homem de branco, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré, é quem vai nos dar essa vitória. A ele seja dada toda a honra. Mas eu vou dizer uma coisa que eu disse no sonho para o Senhor. Eu disse, Senhor, todos estão cansados de eu esperar. E o Senhor disse, aplica a oração. E eu disse para Deus, não há condição. Os presos estão sofrendo. As famílias dos presos estão sofrendo. O Brasil está gemendo. Porque a tua palavra diz, quando o justo governa, o povo se alegra e prospera. Mas quando o ímpio governa, o povo chora. O povo está chorando, Senhor. E eles não aguentam mais. E o Senhor disse, bote eles para orar. Ore todo mundo junto. E faça mais uma. Você só entra de 2, de 3 em 3 dias. Entre 2 dias sim ou não. Levante um clamor em oração. Junto com eles. Eu me prontifico em nome de Jesus. Está aqui orando. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Porque é espiritual. Vai ter dia que você não vai conseguir entrar na live. Por qualquer tipo de motivo. Eu estou mole, eu estou não sei o que. Não vai conseguir. Mas nós vamos estar aqui mesmo mole. Nós vamos estar aqui. Numa peleja, orando, jejuando, orando, buscando, clamando ao Deus do céu. Que ninguém suporta mais. Que tiver que acontecer, aconteça. O que tiver que acontecer, aconteça. No reino espiritual nós vamos orar. A nossa briga não é arma, não é fuzil, não é revólver, não é canhão, não é dinamite. A nossa arma, quer dizer, não é isso. Não é canhão, não. A nossa arma é oração. Joelho no chão. Existe um povo que ora. Paulo e Síria estavam presos na prisão. A igreja orava. É isso que nós vamos fazer. Unidos nós vamos orar. Vamos clamar ao Deus, Criador do céu e da terra, para que grandes coisas aconteçam e que não passe do dia 22 de julho. Que não passe do dia 22 de julho. O que tiver que acontecer, aconteça logo. O que tem que acontecer, pode acontecer logo, igreja? Sim. O que tem que acontecer no reino espiritual, que vai vir para o reino físico com tudo, pode acontecer logo? Sim. O que é ligado na terra é ligado no céu. Senhor, nós estamos ligados agora, em uma só fé, em uma só oração. Que o que tiver que acontecer, aconteça logo. No reino espiritual, que vai destronar o reino físico. Pois a nossa briga não é contra a carne e nem contra o sangue. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu concordo, eu e 4.197 pessoas que estão aqui agora, está ligado numa só fé e numa só concordância. Porque estão aqui é porque está concordando que o Brasil será liberto de toda falsidade, de toda hipocrisia, de toda mentira, de toda injustiça.
o Brasil será liberto. Agora, que número lindo, são 4.222 pessoas concordando. 4.222 pessoas concordando que o Brasil será liberto de toda injustiça, de toda mentira, de todo roubo, de toda injustiça, de toda calamidade, de toda hipocrisia. O Brasil vai ser liberto. E nós decretamos um ponto limite no reino espiritual. No dia 22 de julho deste ano 2025. Porque o Brasil está sofrendo e o povo está cansado. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.